Respire fundo comigo. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem se levantar mesmo depois de quedas terríveis, enquanto outras desistem no primeiro obstáculo? Essa pergunta atravessa gerações, atravessa culturas, atravessa histórias. E Napoleon Hill, no clássico Quem Pensa, Enriquece, nos deu uma resposta poderosa. Toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Isso significa que as dificuldades não são inimigas. Elas são mestres. São provações que nos moldam, nos ensinam e nos preparam para algo maior. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Como superar as dificuldades da vida. E não vou falar apenas de teorias, mas de princípios que transformam a forma como olhamos para os problemas. Princípios que foram aplicados por grandes homens e mulheres da história e que encontramos de forma poderosa na vida de profetas como José, Moisés, Isaías e Jeremias. Ao longo dessa mensagem, nós vamos caminhar juntos por histórias de fé, resiliência e superação. E eu te convido, não apenas ouça, mas receba cada palavra como um lembrete de que os seus desafios de hoje podem se transformar na sua maior vitória, amanhã. Napoleon Hill escreveu: toda a adversidade traz consigo o germe de um benefício equivalente ou maior. Ele não dizia isso como uma frase bonita para decorar. Ele dizia porque essa é uma lei da vida. Pense um pouco. Quantas vezes você já enfrentou algo que parecia o fim do caminho? Talvez uma perda dolorosa, uma rejeição, uma falência, uma doença. Naquele momento parecia impossível enxergar algo de positivo. Mas depois, olhando para trás, você percebeu que foi justamente aquela dor que abriu uma nova porta. A vida não desperdiça dificuldades. Cada desafio é uma semente. A questão é, você vai deixá-la morrer no solo do desânimo ou vai regá-la com fé e persistência até que floresça em vitória? As dificuldades não vêm para te destruir. Elas vêm para te lapidar, para te fortalecer, para te preparar para algo que você ainda não consegue ver. E se você conseguir mudar a forma como enxerga as lutas, vai descobrir que dentro de cada problema existe uma oportunidade escondida. Um dos maiores exemplos disso é a vida de José do Egito. Ele era apenas um jovem sonhador, alguém que recebeu de Deus visões grandiosas sobre seu futuro. Mas, em vez de ser apoiado, foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, levado para uma terra estrangeira. Como se isso não fosse suficiente, José foi acusado injustamente e jogado na prisão. Anos de sua vida foram roubados, e para muitos aquilo seria o fim. Quem poderia se levantar depois de tantas injustiças? Mas José manteve a fé. Ele não deixou a amargura tomar conta de seu coração. Ele permaneceu fiel ao caráter, mesmo quando ninguém estava olhando. E no tempo certo, quando parecia que todos o haviam esquecido, José foi lembrado. Foi tirado da prisão e colocado no palácio. De escravo se tornou governador. De rejeitado se tornou salvador. Ele interpretou os sonhos do faraó, preparou o Egito para os anos de fome e acabou salvando nações inteiras, inclusive aqueles mesmos irmãos que o traíram. A história de José é a prova de que a dor de hoje pode ser o trampolim da vitória de amanhã, que a prisão de hoje pode ser o treinamento para o palácio que está por vir. E Napoleon Hill reforça esse princípio. A dificuldade nunca é o fim. Ela é apenas uma etapa, uma preparação, uma semente para algo maior. O que faz a diferença não é o problema em si, mas a visão que você carrega diante dele. Hill dizia: superar não é eliminar os problemas, mas transformar a forma como pensamos sobre eles. Se você olhar para as dificuldades apenas como barreiras, vai se sentir paralisado. Mas se você escolher olhar para elas como degraus, vai perceber que cada obstáculo te leva mais alto. Veja, o medo pode se transformar em coragem. A dor
pode se transformar em aprendizado. O fracasso pode se transformar em combustível para tentar de novo. Não é o peso da dificuldade que importa, é a força da visão que você carrega no coração diante dela. E isso nos leva a outro exemplo extraordinário: Moisés. Talvez o profeta mais lembrado do Antigo Testamento. Um homem que, em sua juventude, não acreditava ser capaz. Ele dizia: Senhor, eu não sei falar bem, sou pesado de língua, ou seja, inseguro, tímido, cheio de limitações. Mas foi justamente ele que foi chamado para enfrentar o homem mais poderoso da terra, o faraó do Egito. Moisés foi levantado para libertar o povo hebreu da escravidão. Agora, imagine a cena: centenas de milhares de pessoas correndo para fugir. Atrás deles, o exército de Faraó. Diante deles, o Mar Vermelho. Não havia saída. E é nesse momento que o impossível acontece. As águas se abriram. Um caminho foi feito onde não havia caminho. O obstáculo se transformou em passagem. Moisés nos ensina algo profundo. Não importa o tamanho da sua limitação. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Quando a fé guia os passos, o impossível se torna possível. O mar que parecia barreira se tornou estrada de libertação. E Hill nos lembra: a fé é uma força invisível, mas real. É acreditar no que ainda não se vê. E essa fé tem o poder de abrir mares diante de nós. Napoleon Hill repete diversas vezes: em quem pensa, enriquece. Desejo, fé e persistência. Essas são as 3 chaves para superar qualquer dificuldade. Desejo é o combustível. Sem desejo ardente, você desiste na primeira curva. Fé é a certeza no invisível. É a confiança de que algo maior está acontecendo, mesmo quando não há sinais visíveis. E persistência é a disciplina de continuar, mesmo quando tudo diz para parar. Quantas pessoas começam cheias de energia, mas desistem diante do primeiro obstáculo? Não é porque não eram capazes, mas porque faltava persistência. O segredo não é nunca cair. O segredo é sempre levantar. É decidir que não importa quanto tempo leve, você vai continuar caminhando. Agora, olhe para a vida de Isaías. Ele viveu em um tempo de guerras, crises e destruição. O povo estava sem esperança, cercado de ameaças, vivendo em desânimo. Mas Isaías se levantou para trazer uma mensagem diferente. Ele falou de um futuro de restauração, de um tempo em que a dor se transformaria em alegria, de um Messias que viria para trazer paz e justiça. Enquanto todos viam caos, Isaías falava de esperança. Enquanto todos olhavam para o presente de dor, Isaías ensinava a enxergar além, a confiar em um futuro maior. Isaías nos mostra que as dificuldades não podem matar a visão, que a verdadeira superação começa quando você decide não olhar apenas para o agora, mas para aquilo que ainda está por vir. E é isso que Hill reforça. Você precisa ter uma visão clara do que deseja. Se você não tem visão, qualquer dificuldade te derruba. Mas quando você tem um propósito definido, nada pode te parar. Napoleon Hill também nos alerta. O fracasso não é o fim. Fracasso é apenas um sinal de que precisamos ajustar o caminho. Se você errou, você aprendeu. Se você caiu, ganhou experiência. Se falhou, descobriu o que não funciona. Cada queda é um ensaio para a sua vitória. E a única maneira de fracassar de verdade é desistir. E então temos Jeremias, um profeta chamado ainda jovem, mas que enfrentou rejeição o tempo todo. Ele pregava para um povo que não queria ouvir, foi perseguido, preso, humilhado. Carregava tanta dor que ficou conhecido como o profeta chorão. Mas Jeremias nunca abandonou sua missão. Mesmo chorando, ele permaneceu fiel. Mesmo ferido, ele permaneceu falando. Mesmo sozinho, ele permaneceu em pé. A vida de Jeremias nos mostra que superação não é ausência de dor.
É fidelidade apesar da dor. É seguir em frente mesmo quando as lágrimas caem. É não abandonar o propósito mesmo quando parece que ninguém acredita em você. E Hill nos lembra, persistência é exatamente isso. É manter-se firme mesmo quando o mundo grita para desistir. José, Moisés, Isaías, Jeremias, cada um deles enfrentou dificuldades quase impossíveis. Traição, escravidão, guerras, rejeição, prisão. Mas nenhum deles desistiu. Eles permaneceram fiéis, persistentes, cheios de visão e fé. E no final, transformaram as maiores dores em histórias de vitória. E eu te pergunto agora, o que você vai fazer com as dificuldades que a vida coloca diante de você? Vai deixar que elas te paralisem ou vai usá-las como combustível para o seu crescimento? Lembre-se, você tem dentro de si a mesma força que Hill descreve. Desejo, fé, persistência. Você não precisa fugir das dificuldades, você pode transformá-las. Então, a partir de hoje, decida olhar para seus problemas de forma diferente. Veja cada obstáculo como um degrau. Veja cada queda como um aprendizado. Veja cada dor como uma preparação para a vitória que está por vir. E se essa mensagem falou com você, eu te convido. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal, porque juntos nós vamos continuar aprendendo, crescendo e superando.